porque o processo não é fácil, o processo é dolorido, mas há um Deus que põe no processo e sustenta, né? Glória a Jesus. O pastor Daniel já conosco, vai trazer a palavra de Deus, vai orar em nosso favor nessa noite. Glória a Jesus. Então já recebeu o pastor Daniel com palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos, abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 22. Quero agradecer a oportunidade ao pastor Carlos que nos confiou a responsabilidade de estarmos aqui. Deus Cristo abençoe ele. Breve, nós vamos comer uma pizza juntos. Se Deus quiser. Não é, pastor Carlos? Nós comemos, ele paga. Atos 17, 22. Atos dos Apóstolos 17, versículo de número 22. Todos acharam? Leamos a palavra do Senhor. Atos 17, 22. Que diz assim: e estando Paulo no meio do aeropaulo, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando e eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, o que estava escrito? O Deus, mais forte, o Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos, já antes ordenado os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, repete comigo, porque nele vivemos e nos movemos e nos existimos. Mais uma vez, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Amém? Poderia tomar seu assento em nome de Jesus, adorando ao nome do Senhor Deus. Aplauda o Senhor que Ele merece. Queridos, a palavra que eu quero trazer para os irmãos é rápida e objetiva.
Mas antes, eu quero pedir a sua atenção para nós entendermos o que nós acabamos de ler. Amém? Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Quem estava aqui na terça-feira vai lembrar da mensagem que a Raquel pregou. Qual que é a mensagem que a Raquel pregou terça-feira? Atos? Atos 16. Atos 16 está retratando a prisão de Paulo e Silas. Silas. Atos 17 é o contexto de Atos 16. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Repete comigo, Segunda viagem missionária. viagem missionária. Paulo, depois que ele é solto, depois que Deus opera o milagre na casa do carcereiro, depois que Deus salva vidas através de Paulo, Paulo parte para uma outra cidade. E aonde que ele chega? Se você pegar Atos 17, você vai ver que ele chega à cidade de Éfeso. Uma cidade hoje, geograficamente falando, hoje é a atual Turquia, se você não sabia. E quando Paulo chega nessa cidade, ele vai chegar com os irmãos, ele vai pregar, e ele vai nas sinagogas. E o que ele faz nas sinagogas? Ele vai discutir, ele vai debater as verdades centrais das Escrituras. Porque alguns ali hereges que haviam naquela época estavam distorcendo tudo que o Evangelho estava sendo pregado. E Paulo vai debater assuntos com ele. E algo interessante que me chama a atenção é que todos eles, pastor Carlos, todos que compõem a classe sacerdotal da sinagoga, aqueles conhecedores das Escrituras, como a Raquel, conferiam nas Escrituras, que antigamente não era esse livro, eram pergaminhos enrolados, feitos de papel de papiro, que antigamente, até chegar a papiro, era uma folha que era prensada, virada totalmente como se fosse um papel e era escrita. Depois que não existiam os pergaminhos, depois de Salomão. Está entendendo? Sim ou não? É só curiosidade para vocês entenderem. E Paulo, ele vai pregando, ele vai debatendo, eles abriam os pergaminhos, conferiam. E tudo que Paulo batia, tudo que Paulo falava, confirmava com aquilo que eles viam. Passaram dali, eles ficaram todos surpresos pelo conhecimento que Paulo tinha. Mas só que isso para nós não era surpresa. Paulo, para mim, abaixo de Cristo, foi o maior missionário que teve naquela época. Ele foi o divisor das Escrituras. Ele foi o que escreveu praticamente a metade do Novo Testamento. Como não parar de um homem como esse, não colocando ele acima de Cristo, mas vendo a maravilha que Deus faz na vida do homem, Deus pode fazer na nossa vida também. Só basta a gente